Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Oh, Jesus. Glória a Deus, né? Amém? Vamos estar orando, gente, para estar iniciando essa live. 3 horas, né? Daqui a pouco. Palavra de Deus, viu? Mas enquanto isso, né? Vamos orar. E eu peço a cada um que já se encontra aqui, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Aquela pessoa que gosta, né? De palavra de Deus, que gosta de ouvir as coisas do Senhor, tá bom? Oh, Jesus, Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te rendemos todo louvor, toda glória, toda adoração. Desde já, Pai, eu quero te agradecer pela vida, eu quero te agradecer por cada vida que aqui já se encontra. Eu quero bendizer o teu nome, Deus, eu quero te honrar, eu quero te glorificar. Oh, Pai querido, Pai amado, que nessa tarde, Deus, o teu povo venha compreender a palavra. Que nessa tarde, Deus, o teu povo venha ouvir a tua voz. Oh, Pai, desde já eu quero te agradecer por tudo, Deus. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Pai, pela esperança. Quero te agradecer, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua santidade, pela tua verdade. Ah, Deus, o que seria de nós, Pai, se não fosse a tua presença? O que seria de nós, Pai, se não fosse a tua forte mão? O que seria de nós, Pai, sem a tua palavra, sem o teu amor, sem a tua misericórdia? Ah, Deus querido, Deus amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, eu te rendo louvor, a glória que é devida ao Senhor. E desde já, Deus, eu quero te agradecer por tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, fala com o teu povo, ministra o teu povo. Deus, eu sou somente o instrumento, a boca, Deus, falando, mas é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo. Ó Pai querido, Pai amado, desde já, Deus, eu quero te louvar por tudo. Eu quero colocar diante de ti, Deus, cada pessoa que pede oração, cada pessoa, Deus, que pede, Deus, oração, Deus, na área da saúde, na área financeira, na área familiar, Deus, em áreas, Deus, que só o Senhor sabe do que a pessoa está vivendo, do que está passando, como está o coração, como que está a alma da vida da pessoa. Ó Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, traz cura, traz libertação, traz renovação para o teu povo, manifesta o teu poder sobre eles, Pai. A tua palavra diz, Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo deste homem, alivia o fardo desta mulher, sustenta ela, sustenta ele, cuida dele, guarda ela. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te pedir, Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Pai, porque se o Senhor não fizer, não há outro que possa fazer. Se o Senhor, Pai, não ajudar, não há outro que possa ajudar. O poder está nas tuas mãos, o poder está sobre ti. Ah, Deus querido, Deus amado, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, eu te rendo louvor, a glória que é devida. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos sustenta, nos orienta. Ah, Deus querido, Deus amado, desde já também, Deus, eu quero orar, Deus, por aquelas vidas que se encontram afastada do Evangelho. Traz de volta para perto do Senhor, coloca ânimo de novo, coloca esperança de novo nesses corações, Deus, que já esqueceu
da tua palavra, que já esqueceu da tua obra, que já esqueceu, Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor reina e que o Senhor está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito hoje, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, glorificado, exaltadas o teu nome, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, sustenta o teu povo, cura o teu povo, restaura o teu povo, dá vida ao teu povo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, glórias eu te dou, Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus querido, Deus amado, santo é o teu nome, santo tu és, digno tu és. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração a ti, Deus. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar, Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas, ajuda, Senhor, sustenta eles, sustenta elas, em nome do Senhor Jesus. Faz o teu milagre, Deus. O Senhor é o dono do milagre. O Senhor é o dono da cura. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Renova a força deste homem. Renova a força dessa mulher. Faz algo novo na vida dela, na vida dele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado. Desde já eu quero orar, Deus, por todas as pessoas que se encontram nos hospitais agora. Como um dia eu me encontrei também na UTI, na CTI, no quarto de espera. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, quantas vidas, quantas almas passando por problemas, quantas almas, Deus, desenganado até mesmo pela medicina, pelos médicos. Oh, Deus querido, Deus amado, como tu foi na minha vida há 5 anos, quase 6 já, em 2020, também faça na vida dessa pessoa. Mostra o teu poder sobre esta pessoa, mostra o teu poder, Deus, sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, dá a ele uma oportunidade de vida novamente, dá a ela uma oportunidade de vida novamente. Em nome de Jesus, Pai, visita também todas as crianças que se encontram na incubadora, necessitando, Deus, de saúde, necessitando de vida. Sopra o teu fôlego de vida sobre eles, sopra o teu fôlego de vida sobre elas, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu quero te pedir também, Deus, por todas as pessoas que estão em condições de rua, todas as pessoas, Deus, que se encontram sem aonde morar. Oh, Deus, pessoas que se encontram sem beber, sem comer nada até agora. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, sem beber uma água, passando sede, passando fome. Deus querido, Deus amado, e não só homens e mulheres, mas também crianças, Deus, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Oh, Pai, pessoas com condições terríveis, só o Senhor sabe como que tá. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, aonde também tiver alguém passando por problemas financeiros, problemas, Deus, muitas das vezes na área da finança, não sabe organizar, não sabe muitas das vezes, Deus, fazer planejamento, não sabe muitas das vezes gastar, Deus, como convém. Em nome de Jesus, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas a organizar, Deus, as suas vidas financeiras. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia delas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, santo, santo é teu nome. Desde já também, Deus, eu quero orar por cada vida, por cada pessoa, Deus, casais que estão, Deus,
precisando de oração, precisando de ajuda na área, Deus, emocional, na área também, meu Deus, muitas das vezes até mesmo psicológica. Ó Deus querido, Deus amado, ajuda os lares, Deus, visita as famílias, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas, vai de encontro a todos que pedem oração, vai de encontro a todos aqueles que têm fé para receber da tua parte o poder de Deus, que tem o poder, Pai, de receber da tua parte a honra, a glória que é devida para o Senhor. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver alguém, Deus, que está passando por problemas financeiros, Deus, abençoa eles hoje, abençoa eles agora. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, dá a este homem sabedoria para fazer planejamentos, dá a essa mulher sabedoria, Deus, na hora de gastar, em nome de Jesus Cristo. Deus, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada celeiro, cada situação, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te honrar, eu quero te bendizer, eu quero colocar diante de ti esses minutos de oração, até às 3 horas da tarde, a hora que vai estar sendo falada a tua palavra. Ó Deus querido, Deus amado, quantas vidas necessitando do Senhor, quantas vidas, Pai, muitas das vezes sem perspectiva nenhuma da vida, pessoas que não entendem o processo que está passando, pessoas que não entendem, Deus, o porquê das coisas, por que que tá assim, por que que tá assado. Ó Deus querido, Deus amado, pessoas desanimadas, cansadas, sobrecarregadas, pessoas, meu Deus, que não têm entendimento do porquê das coisas da vida, pessoas que não têm entendimento, Deus, do porquê que está passando por isso, do porquê que está passando aquilo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos teus filhos, Deus. Tenha misericórdia das tuas filhas, Pai. Ajuda ele, ajuda ela, sustenta ele, sustenta ela, faz algo novo. Faz algo novo, Deus. Só o Senhor sabe o que está passando na vida desta pessoa. Só o Senhor sabe, Deus, o que está passando na vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia delas. Ah, Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te rendemos a glória que é devida, a glória, Pai, que é dado para o Senhor, é dada para ti, Deus. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero te honrar, eu quero te bendizer, eu quero te dizer, Pai, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela tua bondade, Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por o Senhor ser este Deus que tem vindo, Pai, cada pessoa na terra, que tem visto, Deus, cada vida que está passando por problemas e tem pessoas que estão sendo ajudadas agora. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus a solução vai vir. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Senhor pode operar grandes coisas na vida dessa pessoa se ela tiver fé. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te dizer, Pai, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua santidade. Muito obrigada, Jesus, pelo teu renovo. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sustento. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Fala com teu povo, Deus, 3 horas da tarde. Abre os ouvidos deles, abre os ouvidos delas. Ó Deus, para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar, Deus, que vidas venham ter um desejo, uma vontade de examinar as Escrituras como tinha esta vontade antes e que agora, Deus, se encontra muitas das vezes sem ânimo nenhum para ler.
tem preguiça, tem pessoas que têm um desânimo totalmente sobrecarregado quando é para ler a Bíblia, principalmente para ouvir. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, sustenta os teus filhos, sustenta as tuas filhas, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia delas, faz o teu milagre, Senhor Jesus. Ah, Deus querido, Deus amado, eu quero orar, Deus, por pessoas também que não estão conseguindo mais orar, não conseguem mais dobrar os seus joelhos, não conseguem mais, Deus, pedir o Senhor socorro. Porque, Pai, a dor está tão grande, que consegue só chorar. Mas a tua palavra diz que o Senhor também é aquele que colhe as nossas lágrimas no teu odre. E nós te glorificamos o Senhor por isso, Deus. Nós te glorificamos por isso, porque quantas pessoas estão chorando agora. E quantas pessoas agora, Deus, se encontra desesperado, desesperada por causa de notícias ruins que acabou de ouvir. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu não sei o que está passando sobre esta vida, sobre esta casa, mas de uma coisa eu sei do teu poder. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu menciono aqui, eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus do céu, aquele que deu seu Filho para morrer na cruz, para salvar o povo que crê, o povo que faz menção de fé para crer no testemunho de Jesus, que derramou teu sangue puro naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que ele está voltando, ele vai voltar para buscar a tua igreja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, se tem alguém também com a fé fraca, uma fé, Deus, muitas das vezes, como diz Timóteo, uma fé fingida, uma fé, Deus, que muitas das vezes na boca tá tudo bem, mas no coração o Senhor conhece e o Senhor sabe que não tá nada bem. Em nome de Jesus Cristo, Deus, renova as forças dos teus filhos, renova a fé das tuas filhas, dá fé, Deus, para os corações nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode fazer um milagre. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tira esse desânimo deste homem, tira esse desânimo desta mulher, arranca dela, arranca dele todo desânimo, todo cansaço, toda carga, toda fadiga, tudo aquilo que não provém de ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, faz algo novo na vida dos teus. Faz algo novo na vida das tuas filhas. Faz algo novo, Deus, na vida dos teus filhos, ó Pai. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, desde já, Deus, eu também quero orar por cada vida, Deus, que está passando por momento de perdas. Se tem alguém aqui, Deus, que perdeu um ente querido, se tem alguém aqui, Pai, que perdeu algum membro da família e que tá triste, tá muito abatido, abatida, renova as forças dela, renova as forças dele. Em nome de Jesus, Pai, traga ânimo, traga consolo, que o Espírito Santo de Deus possa consolar agora, que o Espírito Santo de Deus possa consolar ela agora. Em nome de Jesus, vai de encontro a essa mulher, Pai. Vai de encontro a este homem. Consola, Espírito Santo. Traz esperança de novo. Traz a alegria de novo. Traz a paz de novo que ela se perdeu. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu posso perceber, Pai, com os olhos da fé, por meio do Espírito Santo, pessoas, Deus, que estão abatidas, pessoas que estão tristes, mas que o Senhor é Deus, Pai, que traz alegria de volta. O Senhor é um Deus que traz de novo a paz de volta, aquela que foi tomada, aquela que muitas das vezes, Deus, ela não consegue mais encontrar. Porque a preocupação é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não consegue ter mais, Deus,
A paz que excede todo entendimento, a paz que o homem não pode dar, a paz que nada nesta vida pode dar, somente o Senhor, somente os céus, somente o Deus do céu, o Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aquele Deus que a Bíblia diz que está atento a tudo e a todos, vendo aquele que está sofrendo, vendo aquele que está passando por tristeza, vendo aquela que está passando por tribulações dentro do lar, dentro da família. Quantas famílias agora, Deus, que se encontra cheio de perturbação, cheio de problemas, não só financeiros, mas também, Deus, emocional, psicológica, pessoas que não sabem conversar umas com as outras, pessoas, meu Deus, que vivem guerra, pé de guerra, como diz o ditado, pessoas que só falam gritando, que só falam, meu Deus, através do grito, através do espancar, através, muitas das vezes, meu Deus, de jogar um prato, uma colher, um copo no outro. Pessoas que muitas das vezes, Pai, tem uma raiva que é descontrolada. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, ajuda esta mulher, ajuda este homem. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Dá domínio próprio a esta mulher, Senhor. Dá domínio próprio a este homem. Em nome de Jesus, Pai, arranca essa raiva que descontrola ela, que descontrola ele. Oh, Deus querido, Deus amado, eu quero te agradecer pela vida. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida nesta tarde. Eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero te agradecer, Pai, por teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Eu quero te agradecer, Jesus, pela tua santidade, pela tua verdade, pela palavra do Senhor que é viva e eficaz. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer a tua palavra, porque ela mesmo disse que ela é espada. Ela é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda os teus filhos, ajuda as tuas filhas. Esta é minha oração a ti, Pai. Esta é minha oração a ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já eu quero agradecer a todos, viu? A todas também, né? Que tá aí curtindo a live, compartilhando. Tô vendo aí o José, né? Que seguiu a... Eu vou chamar você de Miranda, tá bom? Que compartilhou a live. Deus te abençoe em nome de Jesus. A Juliana, né? Teixeira, Raimundo, Veri, William, enfim, muita gente, viu? Muita gente mesmo. O Andrew, né? O Andrew Edson. Gente, é muita gente, né? Tem a Débora aí também. Tavares falando a paz do Senhor, né? Jesus, a paz do Senhor Jesus. Gente, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te dê muita paz. Hoje eu quero fazer uma meditação, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, né? Até o 53. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu sempre falo muito da volta de Jesus. Eu sempre trago aqui palavras, né, que vão edificar a sua vida, edificar a sua alma. Para quem também me acompanha aqui mais tempo sabe que eu falo muito sobre Davi, né? Davi é um homem que o próprio Deus fala na Bíblia, né? É um homem chamado segundo o coração de Deus. Um homem que pecou sim, errou, falhou muito, mas um homem também que se arrependeu, né? Teve arrependimento de verdade. Glória a Deus, né?
E hoje, gente, eu não vou estar falando do tema Jesus está voltando, né? Mas eu vou estar falando sobre Jesus. Tá bom? A palavra dele que tá escrito lá em Lucas, né? Capítulo 12, versículo 49 até o 53. E nós vamos dar, né, uma olhada na Bíblia. Vai ter muitos versículos aqui citados, tá bom? Para a glória de Deus. Eu anotei algumas coisas, né? Eu sempre gosto de fazer estudos, né? Marcar, porque se a gente for falar tudo assim de cabeça, a gente esquece. Então é muito bom quando você anota as coisas, né? Para as pessoas entenderem. Tá bom? Porque às vezes alguém entra aí e fica falando, você tá falando heresia. Não, fica na live, escuta o que tá sendo falado, para não pensar tais coisas, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, gente. Lucas, capítulo 12, versículo 49 em diante. E eu quero pedir a todos que estão aí, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta da palavra de Deus, que gosta de ouvir as coisas do céu, né? Até eu também vou compartilhar aqui, se eu ver se alguém tá online. Então, gente, faz isso. Isso é bom, isso ajuda as pessoas, né? A ouvir a palavra, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos meditar na palavra de Deus. Deus é maravilhoso, né? Lucas, capítulo 12, versículo 49, vai dizer assim, 49. Lucas, capítulo 12, versículo 49 até o 53, O título da mensagem é o seguinte: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Fica até o final da live pra você não achar que isso é heresia, tá bom? Está aí na Bíblia, tá bom? E fique pra você entender a explicação para abrir sua mente. Então vamos lá, 49, versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero. Isso aqui é Jesus falando, tá bom? Se já está aceso, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer a paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Isso é Bíblia. Mas fica aí até o final para você não achar que tô falando coisa heresia, tá bom? Você precisa entender a explicação para você não sair daqui escandalizado só com a leitura, né? Porque alguns vão ler isso aqui e não vão entender. Alguns vão ler isso aqui e vai falar assim, misericórdia, o que é isso? Mas fica até o final da live para você entender o que Jesus está falando aqui no livro de Lucas, tá bom? Tô vendo aí o João Pedro, né? Paz do Senhor, viu, irmão? Ai, Deus. Então vamos lá, gente, Eu coloquei um título aqui, né, para essa mensagem. E o título é o seguinte, Conselhos para romper a sua vida. Essa mensagem, né, o título dessa mensagem vai ser isso: Conselhos para romper a sua vida. Em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, versículo 12, número 2, vai falar assim, primeiramente, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu vou ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez você que está aí na live está perguntando, mas qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para minha vida? E eu te digo, né? Diante da palavra, diante do conhecimento que o próprio Deus nos dá, a vontade de Deus é que você agrada a Ele. Ana, como é que eu faço para agradar ao Senhor? Como é que eu faço para agradar a Deus? Primeiramente, você precisa ter fé nele, né? A própria palavra fala que sem fé é impossível agradá-lo, né? Tá lá no livro de Hebreus. Hebreus também vai dizer, 11:1, que a fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Então tem pessoas que é igual Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar para pegar em Jesus, tocar em Jesus, ver em Jesus para crer, né? Só que no tempo de Tomé, ainda Jesus apareceu para ele, né? Porque o Senhor Jesus ainda não tinha subido aos céus. Ainda ele estava na terra, né? Mesmo que já com o corpo glorificado, mesmo que ainda ninguém podia ficar, como diz, ninguém podia discernir ele totalmente, porque algumas pessoas não conseguiam ver Jesus, viu, gente? Precisava ter um discernimento espiritual para entender que era ele, né? Então, você vai ver ali o próprio Jesus se manifestando, né? No meio deles, não só de Tomé, mas também ali dos discípulos, né? Que estava tudo ali sem fé, desanimado, né? Porque Jesus tinha morrido na cruz. E ali eles esqueceram, né? Do que Jesus tinha falado, que ele tinha que enfrentar a morte, né? Que ele tinha que passar por tudo isso, né? Às vezes tem pessoas assim, mas pra que Jesus morreu na cruz? Pra que Jesus teve que morrer? Gente, Jesus teve que morrer para que eu e você pudesse de novo, né? Ter uma chance. Qual chance? De voltar a ter comunhão com Deus. De voltar a ter aquilo que Adão e Eva perdeu, né? Que é a comunhão com o Pai. E principalmente também ter uma vida lá ao lado de Deus eternamente, que é a vida eterna. Então Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu por acaso. Jesus morreu para salvar muitos, né? Todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Alguns não sabem, mas algumas pessoas não creem que Jesus morreu na cruz. Algumas pessoas até falam, verdadeiramente Jesus me ama, Jesus morreu de verdade, é mesmo. Só que é só boca para fora. Dentro da sua mente, né? Que mente e alma também na Bíblia é tudo a mesma coisa. É o que você pensa, é o que você sente, né? Tem muitas pessoas que não mudou a mente. Tem muitas pessoas que não conseguem romper isso. Não consegue ter fé o suficiente para entender o que Jesus fez na cruz, né? O testemunho dele, que foi ter derramado o teu sangue puro naquela cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Tem gente que até acredita que Jesus morreu, mas tem gente que não consegue acreditar que ele ressuscitou ao terceiro dia. Tem gente que até crê que Jesus teve que morrer, morreu de verdade, né? Mas não crê que ele ressuscitou e que ele está sentado, né? À destra do Pai, que significa direita. Tem isso, Ana? Tem. Tem muita gente na face da terra que não consegue romper isso. E quem consegue romper isso? Só aquele que tem fé em Deus. E ter fé em Deus não é num passe de mágica. Ter fé em Deus não é vou passar para você minha energia positiva. Não é sobre isso. Fé não é só através de uma oração na sua cabeça, né? Tenha fé. Não. Fé, você precisa entender que fé não vem assim, ó, um estalaco de dedo. Fé não vem automaticamente. Fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, comece a ter esse hábito urgentemente. Ana, eu não sei ler. Mas ouve, né? Eu não tenho paciência para ficar ouvindo as pessoas. Mas você vai ter que caçar um tempo, né? Procurar um tempo, tirar um tempo
para ler a Bíblia, para examinar as Escrituras, para poder a fé começar a ser manifestado, né, dentro do seu coração, manifestada dentro da sua alma. Mas para isso você tem que tirar tempo. Ninguém tem fé do nada. Eu tô sentindo uma fé aqui agora. Não, gente, isso é coisa de gente doido, né? Fé não vem assim do nada, não. Fé vem através de ouvir a palavra de Deus, através de você ter fé na palavra dele, através de você buscá-lo ele, né? Buscar ele com intimidade, buscar ele com conhecimento. Tem gente que às vezes até busca Deus em oração, mas tem gente que não consegue buscar o Senhor através do conhecimento da palavra. Você, para conhecer Deus, você precisa examinar as Escrituras, você precisa estudar as Escrituras, senão você não vai conhecer a Deus, tá bom? Não vai ter jeito. Então vamos lá, ó. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Nós acabamos de ler, né? Ó, Lucas capítulo 12, versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais que quero, que mais quero. Se já está aceso, uma pergunta também. Olha o 50. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio que venha a cumprir-se. Ó, Jesus vindo para trazer um fogo sobre a terra, que simboliza a divisão entre aqueles que aceitam a sua mensagem e os que rejeitam a sua mensagem. Além de anunciar que ele será batizado com um batismo de sofrimento, a divisão causará conflitos até mesmo dentro das famílias, exigindo que as pessoas tomem uma posição. Quem aqui muitas das vezes, né, é o único crente dentro de casa, é o único evangélica, digamos assim, né? O único que crê em Jesus, o único que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, muitas das vezes, por você ter conhecido Jesus, ter conhecido a palavra, isso automaticamente traz divisão, muitas das vezes dentro da família, né? Traz divisão entre você, né, que é filho, com teu pai, entre você que é pai com teu filho, entre você que é filha com tua mãe, entre você que é mãe aqui com a tua filha, entre você aqui que é nora com a tua sogra, entre você aqui que é sogra também com a tua nora. Então aqui a palavra é muito clara, né? No versículo 53, ó. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Isso é bíblico, que aconteceria essas coisas, né? Ó, eu anotei algumas coisas aqui, eu quero muita atenção de vocês, tá bom? Vou falar mais calmamente hoje, né? Para você entender, tá bom? Ó, pontos principais: fogo e divisão. Jesus explica que sua vinda não trará paz, mas sim divisão radical, como um fogo que separa e purifica. Quando Jesus fala isso, né, que ele não veio trazer paz, mas divisão, é na questão de você se posicionar com a sua fé, é na questão de você se posicionar para defender o Jesus que você serve, o Jesus que você crê, o Jesus que você tanto fala, tanto prega, né? Tanto missiona nas lives, fora das lives, enfim, dentro da sua casa, você vai ter que se posicionar também diante da tua fé, né? Especialmente se tiver pessoas ali que não conhecem Jesus como você conhece. Ó, outro ponto: escolha de posição. O fogo representa a escolha de estar a favor de Jesus e de seus ensinamentos, o que inevitavelmente causará oposição por parte de outros. Alguém vai chegar e vai ficar te opondo. Que Jesus é esse? Que é isso? Negócio de crente? Que negócio é esse? De evangélico? Que negócio é esse? De mistérios, né? De línguas estranhas. Que negócio é esse? De batizar nas águas depois de véia, menino? Que negócio é esse de batizar nas águas, mulher, depois de véia?
Entende, gente? Isso causa nas pessoas. Eu acho que alguns podem estar me entendendo, né? Mas alguns podem estar assim, o que essa menina tá arrumando? O que essa menina tá tentando explicar? Mas fique na live pra você entender, em nome de Jesus, viu? Até o final eu creio que você vai entender sim, em nome de Jesus. Olha o terceiro ponto, divisão familiar. O texto especifica que essa divisão poderá ocorrer dentro das próprias famílias, mostrando que a lealdade a Jesus nos dá, né? Nos faz sobrepor mesmo aos laços familiares mais sagrados. Tá vendo? Jesus, quando ele entra na vida de alguém, seja de um homem, de uma mulher, seja ele filho, pai, seja ela filha ou mãe, seja ela nora ou sogra, seja o tio, seja a tia, gente, aqui é só uma explicação, né? Muitas das vezes traz essa divisão, traz essa você vai ter que se impor. Falando um exemplo, quem bebe, né? Fala, mas o que tem beber, moço? O que tem, né? Aí você vai falar assim, não, hoje eu não bebo, porque Jesus mudou minha vida. Hoje eu não quero mais beber, porque isso tá errado, né? Então você vai ter que impor. Você vai ter que colocar também as cartas na mesa, né? Aquele ditado popular. Você também vai ter que colocar a tua posição, a sua decisão. Não sei se você está entendendo, gente, o que eu tô falando. Parece que eu tô conversando sozinha, ninguém fala nada. Mas em nome de Jesus, se você não colocar a sua vida em ordem, tem gente que não, igual ontem eu fiz uma live aqui falando sobre isso. Tem gente que não consegue comunicar-se. Exemplo, às vezes aceita Jesus escondido, às vezes aceita o Senhor Jesus ali, vai na igreja escondido, né? O filho vai escondido do pai, da mãe e tal, falando, você tá menino, tá por aí. Mas às vezes a pessoa aceitou Jesus, tá na igreja, escondendo do pai e da mãe. Vai chegar um tempo que você vai ter que falar, pai, mãe, você que é católico, não sei qual religião você é, ou você que é ateu, não crê em nada, né? Mas você vai ter que chegar para essas pessoas e falar assim, olha, eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Olha, mãe, eu conheci a palavra, eu conheci a verdade, eu conheci que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ter que comunicar-se. Você vai ter que saber falar, porque muitas pessoas não sabem falar. Agora eu conheço Jesus, agora eu tenho Deus na minha vida e você está com o diabo. Não é assim, gente. Vocês não podem chegar para alguém que é neófito. A palavra neófito é aquele que é ignorante, né? Não tem conhecimento aprofundado das escrituras e falar essas coisas. Porque tem pessoas que não sabem isso aqui que nós está lendo. Tem pessoas que não entendem a palavra de Deus. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Tem gente que nunca ouviu um versículo aprofundado. Às vezes conhece versículos errados. Tem gente que acha que está na Bíblia, que muitas vezes os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. Isso é versículos errados, palavras erradas que pessoas mencionam muitas das vezes, até crente, sem saber das escrituras. Ou talvez alguém fale assim, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Isso também não é bíblico. Não, como é que é? Não, esse aí é bíblico, né? Perdão, gente, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas às vezes eu escuto aquele ditado assim, como é que o meu pai fala, gente? É isso mesmo, né? É isso, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. É isso que ele falava? Acho que é isso que ele fala até hoje, né? Que meu pai é vivo ainda, em nome de Jesus. Mas, gente, você tem que entender que algumas coisas, ditados, não está na palavra.
A Bíblia fala lá em Mateus, né, sobre isso, que se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Mas não tá falando que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não tá assim lá. Tá falando se você for fiel no pouco, tipo, independente da circunstância que você tá passando, se você for fiel ali, ele pode te colocar no muito, porque você foi fiel quando você não tinha nada. É isso, tá bom? Aí tem gente também, muitas das vezes, que já escutou aquela frase assim. Eu vou falar algumas populares, né? Essa aí, né? Que os humilhados serão exaltados, não tá assim. A Bíblia fala assim, né? Que aquele que se humilhar, Deus o honrará publicamente, né? No tempo oportuno, no tempo certo, né? Enfim. Qual mais, gente? Aquela frase muito falada. Aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. Isso não tá na Bíblia, isso não é bíblico. Por mais que Deus pode te chamar, né, nos tempos difíceis, mas também Deus pode te chamar você num tempo que tá tudo bem pra sua vida. Quando você acabou de formar na faculdade, quando você acabou de arrumar um emprego, quando você acabou de se tornar profissional na área que você tanto estudou. Entende? Isso vai de Deus com a pessoa. Isso vai de tempo que Deus quer chamar a pessoa. Quem aqui já ouviu um testemunho de uma juíza, né? Que tinha acabado de formar, estava ali exercendo já a sua profissão, e Deus chama ela, Deus tem um encontro com ela, né? E fala com ela assim: olha, eu não quero que você mais julgue. Eu não quero que você exerça mais o teu, como é que fala? A tua profissão, né, como juíza. Eu quero que você pregue a palavra. Eu quero que você vá atrás das minhas almas. Eu quero que você resgate esse povo do mundo. E para ela foi muito difícil na época, ela falando lá, né, no testemunho dela. E ela acabou ter que abrir mão daquilo lá que ela tanto gostava, tanto amava, né, para fazer a vontade de Deus. Só que aí, com o tempo, ela foi vendo que isso hoje que ela tá fazendo, que é pregando evangelho nas ruas, né, igual ela vai, muitas das vezes, às vezes até em cima de um caminhão, enfim, ela é muito... Esse testemunho é popular, né? Tipo assim, tem muitos views, tem muita... Pessoas já viram muito. Então, Deus honrou ela quando ela obedeceu. Às vezes Deus vai pedir coisas nossas que a gente vai falar assim: não, isso não é de Deus. Não é Deus que tá falando. Mas muitas das vezes é Deus que tá falando. Deus que tá te pedindo, né? Porque a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Nós acabamos de ler no livro de Romanos. Vamos ler de novo? Então vamos ler de novo, ó. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo? Às vezes a vontade nossa não é igual de Deus. Às vezes nós achamos, nossa, que vontade boa que eu tenho, que vontade boa que eu tenho. Mas a vontade de Deus, que é perfeita, é agradável, é boa. A nossa não tá com nada. Então, gente, são ditados populares que as pessoas falam, e isso não é bíblico. Aquele que não vem pelo amor, vem pelo dor. Não tá nisso na Bíblia. Não tá isso na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem gente também usando, né, aquela parte lá de Jó. Quando Jó fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tem gente muitas das vezes pregando, falando assim: Deus te deu, Deus tomou, Deus, bendito o nome do Senhor. Tipo, foi Deus que te deu, foi Deus que te tomou, ele vai te dar em dobro. Não foi Deus que falou aquilo lá, gente. Quando você vai olhar o livro de Jó, eu já preguei isso errado também. Eu já preguei muitas das vezes que Deus falou isso, e Deus não falou isso. Quem falou isso foi Jó. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não tá na fala que Deus falou. Que Deus falou, não. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui já muitas das vezes já foi revelado, né? Entregado ali uma revelada, a tal da profetada, né? Não, mas passando ali por profecia, falando: olha, o diabo tirou tudo de você. Olha, tudo que você perdeu.
tudo que não sei o que, Deus vai te dar de novo. Eu não tô falando que Deus não tem poder de fazer isso, gente. Mas isso, dentro da Bíblia, não tá assim. Quem permitiu que tirasse as coisas de Jó foi Deus. Quem permitiu que o inimigo tirasse as coisas de Jó foi Deus. Deus que permitiu. Não foi o inimigo que falou assim, não, agora eu vou tirar lá da vida do Jó, porque eu tenho todo o poder. Não, Deus permitiu aquilo. A Tânia aí, dando a paz do Senhor, né? Jesus. Tânia e Vitor, Júlia. Muita gente, né? Glória a Deus pela sua vida. Aí, gente, muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Fica falando assim, ah, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí começa a falar assim, não, Deus tirou de você, Deus vai te dar de novo. O diabo tirou de você, mas Deus vai te dar de novo. Quem permitiu o diabo tirar de Jó foi o próprio Deus. Foi Deus que tirou ali, gente. Vocês têm que entender isso. Que a Bíblia tem muitas coisas que tem gente que não entende nada. E prega isso aí, ó. Aí se torna heresia. Sabe por causa de que se torna heresia? Porque você tá pregando algo, só o contexto, né? Quem aqui já ouviu falar também que o contexto sem o texto vira pretexto? E é verdade. Entende? Tem algumas frases que faz sentido, mas algumas frases não são bíblicas. Porque acontece que vira pretexto, porque se você não for fiel ao texto, você vai estar pregando algo que não é da parte de Deus. Você não vai estar pregando algo que Deus não está mandando você pregar. Porque você precisa ser fiel ao texto. Ah, tem gente que fala assim, ah não, eu prego só o que Deus me manda. Só que uma falta de sabedoria danada. De verdade mesmo, gente. Quem dera, gente, se o povo hoje tivesse o nível de Elias. Quem dera se o povo de Deus hoje tivesse o nível de Abraão, de Moisés. Quem dera se o povo tivesse um nível tão grande de intimidade, que faz jejum, né? Que ora, que vive uma vida em santidade, separada para Deus. Quem dera para poder falar o que Deus manda. Porque tem gente que não consegue fazer isso porque tem uma vida totalmente relaxada. Não faz jejum, não ora todo dia, não busca o Senhor, não examina as escrituras. Tem gente que é tão ignorante, né? Na fé. É tão menino ainda na fé, como diz Paulo, né? Tem gente que ainda tá tomando leite e tá querendo comer o angu já, né? Já tá querendo comer algo sólido. Mas tem gente que é tão menino ainda na fé, tomando um leitinho ainda, começou agora e quer passar por cima daqueles que os anciões, né? Aqueles que têm muito conhecimento. Gente, hoje, quem dera essas pessoas fossem igual João Batista, que andava ali só para obra. Quem dera se tivesse gente que convertesse igual Paulo, né? Só que o povo hoje não é convertido igual Paulo. O povo hoje não é igual João Batista. Não é aquela pessoa que é devoto, né? Devota ao Senhor de verdade. As pessoas hoje é muito carnal. Por que, Ana, que você tá falando isso? Porque isso é verdade. Hoje tem gente que não sabe o que é consagração. Tem gente que não sabe nem o que é monte. Tem gente que nunca viu, né, a experiência de você orar no monte à noite, né, ou na madrugada, e você começar a ver luzes, né, da parte do Senhor, começa ali os gravetos, né, acender as luzes. Tem gente que nunca teve essa experiência, mas quer falar que Deus mandou falar, sendo que Deus não falou nada com ele ou com ela. Um monte de profetada, né? Profecias falsas, profecias que não convêm. Às vezes a pessoa não é porque tá com o demônio. Tem gente que endemoniza tudo. Tem gente que é por falta de sabedoria. Tem gente porque é menino na fé, tipo, não tem um conhecimento aprofundado da palavra. Tá precisando, né, de aulas. Tá precisando de que o pastor ali possa falar com ele. Estude, filho.
Gente, eu conheço alguns pastores, não todos, né? Não desdenhando aqui, viu, gente? Jamais de pastores também, que às vezes não sabem nem ler, né? Mas que é uma bênção, que tem vida com Deus, tem vida de oração, tem vida de monte, tem vida de verdade com o Senhor separado ali. E ele fala verdadeiramente o que Deus manda, tá bom? Mas hoje em dia, o que tem aumentado de pastores que não tem conhecimento do A, do B, do C, mas que muitas das vezes quer falar que Deus falou, sendo que Deus não falou nada. Pastores que muitas das vezes não vivem consagração, às vezes pastores que estão até mesmo no 3º e 4º casamento. Pastores muitas das vezes, né, pessoas ali que se auto-levantam, nem é Deus que levantou. Pessoas falam, não, vou abrir uma igreja aqui, porque isso dá dinheiro, porque isso vai trazer muita bênçãos para minha vida, meu celeiro vai ficar cheio. E não foi ali por Deus, não foi levantado por Deus. Gente, é muita coisa hoje em dia. É muita coisa hoje em dia. Vocês não têm noção. O TikTok já tá avisando aqui, né? Não é fácil pregar a palavra de Deus. Então, gente, continuando, né? Batismo de sofrimento. O que significa isso, né? Porque o próprio Jesus falou assim, ó: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. É porque ele tinha que enfrentar, né, gente, a cruz. Ele tinha que enfrentar a morte ali na cruz, né? Ele tinha que enfrentar a morte. Aí, ó, batismo de sofrimento. Jesus menciona que parecia passar por um batismo que o angustia até que seja consumado, referindo-se ao seu sofrimento, morte e ressurreição. Lembra, gente, daquela parte que a Bíblia fala assim, que Jesus, né, chamou os discípulos ali para orar, e ele se afastou um pouco, né? Ele foi para um monte mais alto, né? Ele se afastou um pouco dos discípulos, mas falou com eles assim: fique aqui, porque eu vou ali orar. E aí ele volta e fala assim: nossa, vocês não pudessem vigiar comigo nenhuma hora? Gente, com certeza ali era de madrugada, né? E o discípulo dormiu, porque deve estar cansado, não sei, alguma coisa do tipo. A opressão também deve bateu neles, né? A angústia também, porque ele estava triste, né? Que Jesus ficava falando essas coisas, eles não entendiam muito direito. Então Jesus falou assim: nossa, vocês não pudessem vigiar comigo uma hora. Tem gente hoje em dia que não consegue orar 15 minutos. Tem gente hoje em dia que não consegue joelhar mais, dobrar seu joelho diante de Deus. A vida da pessoa é tão corrida, é trabalho, é faculdade, é menino, é marido, é não sei o que, ou o marido, né, que tem esposa, tem os filhos, tem o carro para consertar, tem as contas para pagar. Enfim, a vida da pessoa é tão corrida que a pessoa não consegue dobrar seus joelhos 15 minutos. Mas quer falar que Deus está falando com ele ou com ela. Gente, da onde isso? Até o próprio Jesus se retirava, tirava momentos a sós com Deus, com o Pai, né? E quando ele está ali orando, ele fala assim: Pai, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Se possível for, se for possível, eu não quero passar por isso. É tipo isso que Jesus estava falando, gente. Ele sofreu ali na hora. Ele já estava angustiado, ele estava sentindo a dor da morte, né? Porque ele suou sangue. Foi algo ali muito terrível. E a Bíblia fala que ele chorou, né? Jesus chorou. Então, gente, mas aí ele continua, né? Se possível for, aparta-te de mim, mas contudo faça-se a tua vontade. Tá vendo que às vezes a vontade de Deus não é agradável a nós seres humanos, que vive muitas das vezes achando que Deus só pede algo na hora que a gente tá ruim. Não, Deus muitas das vezes vai pedir você algo que você tá tudo ok, tá tudo bem, nossa, não precisa mudar nada mais na minha vida, mas Deus vai te chamar para algo diferente,
algo novo. Aí você vai muitas das vezes falar assim: ah, será que isso é de Deus? Isso não é vontade de Deus para mim, não. Isso é coisa do diabo. Tem gente falando desse jeito. Muitas das vezes falando isso: ah, isso é coisa do inimigo. Deus não quer isso para mim, não. Gente, em nome de Jesus Cristo, todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles foram chamados em um determinado tempo e eles passaram por tanto processo, eles passaram por tanto problemas na vida. Vocês não têm noção dos problemas que eles viveram. Vocês não têm noção dos problemas que eles passaram. Foi muito grande, foi algo assim, muito grande. Aí continuando, né? Preparação para a decisão. Os versículos finais que as pessoas servem. Preparação para a decisão. Os versículos finais servem como um alerta para que as pessoas estejam preparadas para tomar uma decisão, seja a favor ou contra Jesus. Vai chegar tempo da sua vida que você vai decidir: ou eu sou a favor de Jesus, ou eu estou com ele, né? Ou eu sou contra ele. Porque não tem como, não tem meio termo. Ah, hoje eu vou na igreja, mas amanhã eu vou fazer o que eu quero. Amanhã eu vou... Tem gente que vai para outras religiões, né? Não vou ficar falando aqui, senão a live pode cair. Tem gente que muitas das vezes... ah, não, eu vou para as festas, eu vou fazer o que eu gosto. E muitas das vezes o que você gosta, Deus não gosta, não agrada ao Senhor. A Bíblia fala já claramente, né, que Deus é santo e ele requer das pessoas santidade para estar perto dele, para estar com ele. Sim. Jesus veio para trazer fogo. Talvez na hora que eu li aqui no começo, né, você assustou. Não é sobre o fogo aqui do inferno que tá falando, não, né? Jesus veio para trazer o fogo à terra, né? Um fogo que representa a vinda do Espírito Santo, a salvação, a purificação e o julgamento de Deus. Esse fogo aqui que a Bíblia está relatando, né, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 49, é o fogo do Espírito Santo. É o fogo que te purifica, né, que começa a te moldar, a te mudar. Se você era rancoroso, não vai ser mais. Se você era rancorosa, não vai ser mais. Se você era uma mulher que falava mal dos outros, não vai falar mais. Isso é o Espírito Santo que faz com o ser humano, né? Porque a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o ser humano das coisas erradas? O Espírito Santo. Quem convence o homem e a mulher que é pecador e pecadora? O Espírito Santo. Quem convence o homem, né, da justiça, que é o juízo de Deus, a salvação sobre o céu, sobre o inferno? O Espírito Santo. Ninguém surge isso aqui, um pensamento igual doido, não. Tem gente que fala: ah, não, essa pessoa tá ficando doida, essa pessoa tá com problemas, né? Não, gente, isso é Deus que faz, né? Por meio do Espírito Santo dele. Amém? Continuando, Marcos 10, 38 e 39. Vamos lá ler, né? Eu até anotei aqui, viu, gente? Por isso que eu peço a paciência de vocês. Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou fechar a janela aqui, que começou a chover, né? Rapidinho, tá bom? Já volto.
Pronto. Oh, Deus, ajuda-nos. Então, continuando, ó. Marcos, capítulo 10, 38 e 39. Que vai dizer assim, ó. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedes, podei vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Ele estava falando de algo mais profundo aqui, né, com os discípulos. Ele estava falando sobre ele ter que enfrentar a morte de cruz. Ele estava falando sobre a ressurreição, né, do terceiro dia. Ele estava falando de algo que os discípulos ainda não entendiam, mas que um dia ia entender, como a gente entende também hoje, né? Aí, versículo 39. E ele lhes disseram: podemos, Jesus. Porém disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Tá vendo? Olha aqui, ó. Jesus está falando para os discípulos o seguinte. Está falando da sua morte e ressurreição. Jesus adverte Tiago e João que o pedido deles por posições de honra em seu reino é insensato. Eles estavam querendo sentar, o João queria sentar à direita, mas o Tiago querendo sentar à esquerda de Jesus, tipo, eu vou sentar à direita e à esquerda, tipo, querendo ser maior, destaque, né? Aí o Senhor Jesus fala que isso é insensato, pois eles não compreendem o sofrimento e o sacrifício que ele envolve. Tipo, a Bíblia fala, né, quando mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você é usado por Deus, quanto mais você tem poder, né, da parte de Deus, unção, mais você é provado, mais você é testado, né? Mais é provado, gente. A palavra testada é o inimigo que faz isso. O inimigo que te testa, o inimigo que te tenta. Deus te prova, tá bom? Tem uma diferença muito grande de provar e tentar, tá bom? Então, gente, quando Jesus nos dá poder, autoridade, é algo que você também vai sofrer. Você vê isso na vida de Elias. Depois que ele é muito usado ali, né, para ser profeta ali, para contra o povo que estava adorando a Baal, depois ele passa por tipo uma depressão, né, um sofrimento muito grande. Você vai ver isso também na vida de Paulo, depois que Deus chama ele, né, que antes o nome dele estava sendo Saulo, né. Aí fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se prostra, ele se rende. Ele vai ao chão, né? Então são muitas coisas. Ó, o pedido dos discípulos, Tiago e João, pedem a Jesus para sentar-se um à sua direita e o outro à sua esquerda no reino, buscando assim maior glória e honra do que os outros apóstolos. Outro ponto, né? A resposta de Jesus lhes pergunta se pede para beber o cálice e ser batizados com o batismo, referindo-se ao sofrimento, à perseguição e à morte que estão por vir. Olha a resposta dos discípulos. Impulsionados pela fé e pelo desejo de serem privilegiados, eles respondem afirmando, né, afirmativamente, com confiança, dizendo: podemos. Aí depois a confirmação de Jesus. Jesus confirma que eles de fato beberão do cálice e serão batizados com o batismo que ele vai enfrentar, mas os adverte que essas posições
não são concedidas por Ele, mas pelo próprio Deus, para aqueles que foram preparados. Tá vendo que tem o tempo de preparo? Tem o tempo de você, que muitas das vezes quer pregar a palavra, tem o tempo de você sentar, né, para ouvir, para ser ensinado. Tem gente que começou agora a caminhada com Deus, já quer ensinar. Tem gente que começou agora e já quer pregar. Não é assim, tem o tempo de preparo. Tem gente que começou agora a caminhada com Jesus e já quer ir, né, fazer missões. Tem gente que começou agora e já quer expulsar demônios, sei lá, fazer culto de libertação, né, ser ali uma pessoa que trabalha na área da libertação. Não é assim. Tem que ter o preparo. Você vai ser preparado, você vai ser preparada. Você vai passar pelo fogo, você vai passar pelo batismo, que significa sofrimento. Nossa, gente, o tempo mudou, né? Jesus da glória. Ai, Jesus. Eu não sei se eu acho que eu vou... Se continuar assim muito forte, tem que parar, né, gente? A gente, pelo menos eu sou assim, eu sou criada na roça. E a gente tem um respeito quando o tempo tá muito assim, né? A gente tem medo de queimar as coisas, enfim, a luz ir embora ou queimar alguma coisa. Ai, Jesus, me ajuda aqui. Mas vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Espero que sim, né? Aí, gente, tá quase finalizando, viu? Então vamos lá, ó. O contexto mais amplo. Esta passagem está inserida no contexto de uma lição sobre liderança servil, né? Aquele que é chamado, aquele que é preparado por Deus, é para ser servo, é para servir a Deus, né? Ó, o versículo 45 de Marcos 10 afirma que o Filho do Homem, Jesus, né, veio, né, para resgatar muitos, resgatar a vida de muitos. E tem gente que acha assim, ah não, Jesus vai salvar todos. Não, não está isso na Bíblia. Ele vai salvar muitos, porque ele só vai salvar quem crê nele. A salvação só vai fazer parte de alguém que crê. Ele morreu sim por todos. Ele morreu pela humanidade, né? Ele morreu levando sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as nossas chagas. Levou sobre si a maldição, né? Teve que passar pela morte, teve que enfrentar a morte, teve que enfrentar tudo, né, gente? Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia fala que ele só vai salvar aquele que nele crê. Que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Tá bom? Se você não crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, você não é salvo. Você não vai para o céu. Jesus. Tchau pra vocês.